Eu não posso deixar de falar esse fato que ocorreu hoje comigo, que ocorreu hoje. Como é importante estarmos na presença do Altíssimo, do Elohim, de Yahushua, do Mestre, do Messias que veio ao mundo para nos salvar. Meu querido e minha querida, hoje, agora, nesse exato momento, eu estava no centro do Rio, estava dentro de um ônibus, de uma condução, e eu tive o privilégio, a graça infinita de poder anunciar o Evangelho dentro daquela condução, dentro daquele ônibus. Quando a cobradora estava conversando com o motorista, e o motorista se dizendo espírita, né? O motorista falou que era espírita, frequentava centros espíritas, né? E ela disse que era desviada do Evangelho, desviada da presença do Criador. Interessante que, em dado momento, eu tive uma porta aberta. Sabe como é que é aquela hora que a porta se abre? A porta se abre assim e o Mashiach, o Messias, o nosso Cristo, nosso amado Salvador, ele abre aquela porta assim para você e fala assim, ó, é agora que você vai usar a espada? Oh glória, aleluia. Abre aquela porta assim e fala, meu filho, meu servo, agora vai lá, usa a espada. A espada é a palavra que sai da nossa boca com a unção do Espírito. Então naquele momento a porta se abriu. E a palavra que veio ao meu encontro para aquela irmã foi o seguinte: Yahushua, o Messias, nunca vai te abandonar, porque ele disse isso. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Essa foi a mensagem. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E eu falei para ela, o Cristo, o Messias, conhecido no Brasil como Jesus Cristo, né? Aquele que veio ao mundo em carne, que morreu, derramou sangue pelos nossos pecados, o único, o eterno, que veio a esse mundo para nos salvar. Ele disse, aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ele não te lançou fora. Ele não te abandonou. Agora é necessário que você se volte para ele. Interessante que nesse dado momento veio uma mensagem tremenda para mim, como assim? Veio lá do alto, do Espírito dele, do Espírito Santo, o Espírito que habita em nós. E a mensagem foi essa: qual o Espírito que tem habitado dentro desta casa? Você está entendendo, meu querido e minha querida? Qual o Espírito que tem habitado dentro desta casa? Qual é o Espírito que tem habitado dentro do teu corpo? Qual é o Espírito que tem habitado dentro do teu ser? É o Espírito de Elohim? É o Espírito do Eterno, do Criador? Do Mashiach? O Espírito Santo? O Espírito que nos desvia da maldade? O Espírito que nos leva ao Altíssimo? O Espírito que nos traz uma comunhão perfeita com o Senhor, com Cristo, com Mashiach, com Yahushua? É esse Espírito que tem habitado dentro dessa casa, do nosso corpo, que o nosso corpo é a casa, é a morada do Espírito. É o Espírito Santo? Ou é o Espírito das trevas? Ou é o Espírito do enganador, do adversário, do Eterno, do Criador? E nesse dado momento, o motorista que se disse espírita ficou quieto, ouvindo ali. E ele, antes disso, ele tinha falado para ela. Sabe o que ele falou para ela? Sabe o que o motorista falou para ela? Sabe o que ele falou? Ele falou assim, muita gente sofre porque não faz as obrigações para os espíritos, para os espíritos do centro lá. Eles não cumprem as obrigações. Aí eles ficam sofrendo, tem problemas porque não obedecem. Aí eu fiquei olhando e falei, tá vendo aí? As obrigações. Então a pessoa que serve a Satanás e aos demônios, eles têm que fazer obrigações, meu querido e minha querida. Eles têm que ficar debaixo de leis, debaixo de regras. E se não obedecer, eles sofrem. Porque o diabo faz isso com a pessoa. Ele escraviza o ser humano. Tá? Ele escraviza, ele engana. Ele é o enganador desse mundo aí.
que nós vivemos. É por isso que o Evangelho tem que ser pregado. E o Espírito, essa é a essência. Qual o Espírito que tem habitado dentro dessa casa? Porque nessa casa, aqui no nosso corpo, que é a casa de Deus, é a casa espiritual, tem que habitar ou o Espírito Santo, que vem da parte do Messias, o Consolador, que ele disse: vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Quem é que não pode receber? Aqueles que rejeitam o sacrifício dele lá na cruz, que rejeitam, quem rejeita ao Mashiach, ao Messias, esse está rejeitando a salvação. E esse não pode receber o Espírito de verdade, o Espírito Santo. Mas aí o que habita nessas outras pessoas que rejeitam a Cristo, o Messias, é o espírito dos demônios, espírito do enganador, do adversário de Elohim, do adversário do Criador. Então a mensagem veio e foi maravilhosa, foi uma porta aberta. E ao término daquela mensagem, de eu pregar ali, outras pessoas ouviram que estavam dentro da condução, ao término de pregar essa mensagem, quando eu desci daquele ônibus, eu senti uma unção tremenda do Espírito, uma alegria que não dá para explicar. Isso é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Isso é real, isso é verdadeiro. Quem pode roubar isso de nós? Quem? Se é Ele que nos chamou. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. A igreja somos nós. Todo aquele que o recebeu foi dado o direito, o poder de se tornar filhos do Altíssimo, filhos do Criador. Isso é para mim, isso é para você que está ouvindo agora nesse exato momento. Que seja abençoado em nome de Yahushua, o Mashiach, o Messias. Amém.